E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos discutir sobre compilações do Android apenas 64 bits, comparar, comentar sobre as diferenças, vantagens e derivados. Para quem não sabe, a maioria dos smartphones nos dias de hoje contam com um processador que é capaz de rodar programas, aplicativos, processos, binários e outras coisas. ARM, no caso aí, ARM de 32 bits e 64, quer dizer que seria uma forma bem resumida e simplificada de comentar sobre esse assunto. Acontece que 32 bits já é meio antiguinho e processadores mais recentes estão acabando, estão descontinuando com esse suporte híbrido, onde o processador é capaz de rodar tanto código de 64 quanto de 32. Agora, processadores mais recentes, né, estão vindo com apenas suporte a 64 bits, impossibilitando rodar código de 32 nesse tipo de processador. Se os núcleos do processador não suportam rodar código de 32 bits, existe uma limitação aí impedindo rodar códigos de 32 bits, e não é uma limitação via software, é uma limitação via hardware. O Snapdragon 8 Gen 3, por exemplo, não possui nenhum núcleo que é capaz de rodar código 32 bits, todos os núcleos são apenas 64 bits. Indo um pouquinho mais para trás, você pega aí o Snapdragon 8 Gen 2 e o 8 Gen 1. Esses daí, eles até possuem alguns núcleos, não todos, mas alguns núcleos que são capazes de rodar código 32 bits. E então, nesse tipo de processador, até é possível, mas a performance quando você roda aplicações de 32 bits não vai ser das melhores, porque não vai ser possível utilizar todos os núcleos para fazer alguma tarefa entre 2 bits. De qualquer maneira, processadores apenas 64 bits tendem a ficar cada vez mais populares nos smartphones, tablets e outros dispositivos modernos. Além disso, dependendo da aplicação, 64 bits pode trazer maior performance e segurança, e é um fato, apenas 64 bits tende a ficar cada vez mais popular no futuro. E o pessoal do Android já está trabalhando nisso faz um tempinho, no caso, possibilitar a compilação de uma versão do Android apenas 64 bits, e já existem dispositivos apenas 64 bits. O primeiro, se não me engano, foi o Pixel 7, o primeiro dispositivo que saiu de fábrica com uma versão do Android apenas 64 bits, mas existem outros aparelhos, se não me engano tem o Poco X6 Pro, o Poco X6 Pro na versão global, eu acho que ele só veio aí, né, apenas 64 bits, se não me engano também o S24 e outros aparelhos, né, o Pixel 8, a saída do Pixel 8 e cada vez mais dispositivos modernos vão trazer suporte apenas 64 bits, rodando uma versão do Android apenas 64 bits. Beleza, acho que deu para entender que essa transição para apenas 64 bits já está acontecendo, mas e no dispositivo Android? Quais são as vantagens e as desvantagens de utilizar uma compilação, uma versão apenas 64 bits? A desvantagem é simples, não existe suporte para 32 bits, impossibilitando que você utilize aplicativos que só trazem suporte para 32 bits. Sendo sincero para vocês, são poucos aplicativos onde esse problema acontece, porque a maioria dos aplicativos Android não são ligados a uma arquitetura. Basicamente, os aplicativos Android não dependem desse negócio. A maioria dos aplicativos, né, não depende desse negócio de bits para rodar. Os aplicativos eles rodam em cima do Android Runtime, do runtime do Android, que faz todo o processo para o aplicativo rodar no seu dispositivo. Basicamente, aplicativos de maneira geral não são ligados a uma arquitetura, mas tem um problema. Acontece que alguns aplicativos podem importar bibliotecas nativas, é um código compilado para rodar ao lado de um aplicativo. E nesse caso, se um app, se um jogo, ele inclui bibliotecas nativas compiladas somente para 32 bits, no caso aí ARM para 32 bits, você não vai conseguir rodar num dispositivo rodando uma versão do Android, uma compilação do Android apenas 64 bits. A vantagem é interessante, uma versão do Android apenas 64 bits não precisa ter suporte à infraestrutura 32 bits, gerando uma versão mais leve no caso em tamanho, e também que gasta menos recursos, porque na instalação do Android não é necessário subir essa infraestrutura para poder rodar aplicações de 2 bits. Então, resumidamente, você tem uma versão mais leve e que gasta menos recursos.
Lá no Pixel 7, se não me engano, teve um post da Google sobre o Pixel 7, o dispositivo lá apenas 64 bits e tal, e lá eles falam que teve uma economia de 150 megas de memória RAM. Na minha sincera opinião, são poucos aplicativos que só trazem suporte para 32 bits. A maioria desses apps são aplicativos já antiguinhos e descontinuados. Então, para a maioria dos usuários, assim, para os usuários em geral, né, utilizar uma versão do Android de apenas 64 bits pode ser interessante porque é uma versão mais leve e que gasta menos recursos. Mas será que uma versão apenas 64 bits é realmente melhor? Então, eu resolvi fazer o teste e compartilhar com vocês a experiência. Eu peguei aqui o meu dispositivo, que é um Xiaomi 12T Pro, tem um Snapdragon 8 Gen 1 Plus, não lembro como que é, se é 8 Plus Gen 1, alguma coisa assim. Compilei uma versão do Android para esse dispositivo, no caso eu compilei mais especificamente a Lineage OS 21 rodando o Android 14, e eu compilei duas versões, uma apenas 64 bits e outra comum, né, que consegue rodar aplicativos de 64 bits e 32, seguindo aí o padrão que vem implementado no meu aparelho. No processo de compilação, além de aprender muito sobre o sistema operacional, eu aprendi sobre o Android e até perder um pouco de tempo tentando arrumar as coisas e derivados. Logo depois que eu compilei as duas versões, a primeira coisa que eu percebi é que a versão apenas 64 bits era mais leve mesmo. Com as imagens, né? As imagens das partições pesam cerca de 330 megabytes a menos se você compara com a versão convencional, né? Que roda 64 e 32. Mas não adianta comparar, né, as imagens das partições diretamente, porque a gente vai flashar uma ROM no dispositivo, a gente utiliza aquele arquivo zip, mas o arquivo zip final também gerou um arquivo menor, né, um arquivo com cerca de 130 megabytes mais leve se comparado com a versão com suporte a 32 e 64 bits. Depois, resolvi fazer a instalação de cada uma dessas versões no meu dispositivo. Como a versão apenas 64 bits era mais leve, instalou mais rápido, acho que já é de esperar, né? É mais leve, deveria instalar mais rápido mesmo. Já a versão comum demorou cerca aí de 12 segundos a mais. Também testei o tempo de inicialização. A versão apenas 64 bits, como ela não precisa carregar a infraestrutura para rodar aplicativos de 32 e derivados, na teoria, a tendência é que essa versão iria inicializar mais rápido, mas sendo sincero para vocês, eu não vi diferenças. Ambas versões, tanto a versão T264 e apenas 64, ambas ligaram num tempo super considerável. No caso aí, logo depois de fazer a instalação, então uma inicialização limpa, logo depois de instalar a ROM, basicamente a mesma coisa, fica aí na margem de erro, mas assim, talvez essa diferença fique mais notável em um processador, em um hardware mais fraco, mas aqui no meu dispositivo não houveram diferenças na inicialização. O pessoal do Android comentou que tiveram uma economia de 150 MB de memória RAM no Pixel 7 na versão apenas 64 bits, e realmente algo similar aconteceu no meu dispositivo. O gasto de memória do sistema estava cerca de 200 MB menor na versão apenas 64 bits. Uma dúvida que muitos podem ter é na parte de performance. Utilizar uma versão apenas 64 bits dá mais performance? Dá mais desempenho? O que acontece é o seguinte, aplicações 64 bits, elas vão rodar da mesma maneira, independentemente da compilação da versão do Android que você utiliza. Se você roda esse aplicativo, esse jogo, numa versão apenas 64 bits ou numa versão do Android que consegue rodar 32 e 64, a tendência é que essa aplicação rode da mesma maneira, porque é uma aplicação 64 bits. Então, diretamente, isso daí não deve melhorar o desempenho, a performance, utilizar uma versão apenas 64 bits. Só que indiretamente, aí você pode criar alguns argumentos, né? Você pode falar que indiretamente é mais leve, gasta menos recursos e por conta disso pode acabar agregando na performance. De qualquer maneira, mesmo assim, eu resolvi fazer um teste quanto tu. A versão apenas 64 bits pegou um pouco mais de pontos, mas ambos testes, né? Tanto na versão 64 quanto na versão 6432, ambos performaram cerca aí de 1.300.000 pontos. Sendo sincero, não acho que houve uma grande diferença.
possivelmente isso daqui fica dentro da margem de erro mesmo. Eu particularmente curti o experimento, acho que essa alteração para apenas 64 bits é interessante, e a tendência é que fique cada vez mais popular, já que processadores mais modernos sequer vão ter suporte a 3264, né? Então a tendência é que apenas 64 bits fique cada vez mais predominante no futuro. Assim como comentei anteriormente, eu fiz o experimento num Xiaomi 12T Pro. Foi relativamente fácil compilar uma versão apenas 64 bits para esse dispositivo, mas se você compila custom ROM e está pensando em compilar uma custom apenas 64 bits para o seu aparelho, fique esperto, dependendo do dispositivo, pode ser que isso aí não seja possível por alguma limitação, ou então seja possível parcialmente, depende. No meu Xiaomi, por exemplo, da maneira que eu estava fazendo, que provavelmente não é das melhores maneiras, já que eu não tenho muita experiência nisso daí, eu tive alguns problemas na parte de codec de áudio. A estoque desse meu aparelho vem com alguns binários, né, alguns blobs aí 32 bits, então para conseguir, né, rodar numa versão PS64 bits, eu tive que pegar blobs de outro aparelho similar, mas no caso blobs a 64 bits e eu fazer uma adaptação, né, para rodar aqui no meu dispositivo. Mas, de qualquer maneira, não achei que isso foi difícil, só que, ainda assim, talvez não tenha sido das melhores maneiras para resolver esse problema. Só que, dependendo do dispositivo, dependendo do socket, pode ser que muitos blobs para o seu dispositivo poder funcionar corretamente são 32 bits. E aí você teria que procurar por blob 64 bits para conseguir adaptar, né? E se esse tipo de blob não existir, eu não testei, mas eu acho que nesses casos talvez seja possível compilar uma versão apenas 64 bits do lado do Android, né? E eu seguir utilizando os binários 32 bits, mas aí eu já não sei. Mas dependendo do dispositivo, pode ser que seja possível, dependendo não seja, dependendo só parcialmente, tem que ver. O suporte de 32 bits tende a ficar cada vez mais escasso em dispositivos modernos. Apenas 64 bits é mais leve, gasta menos recursos e é a tendência, é o futuro. Agora, vão existir alguns usuários, né, que utilizam aplicativos de 2 bits, que dependem de aplicações de 2 bits e que podem não gostar da alteração. Mas assim, o Android segue suportando e deve seguir suportando por um longo período de tempo a compilação do sistema operacional apenas em 2 bits. Tem diversos aparelhos que ficam nessa categoria, né? No caso, dispositivos rodando Android Go. Também tem o Android que roda em outros dispositivos, como o Android TV e tal. Mas a tendência, né, é que smartphones modernos, dispositivos Android modernos, a tendência é que 64 bits fique apenas 64 bits fique cada vez mais encorajado. Caso tenha um dispositivo com um processador capaz de rodar código 32 bits, mas você não consegue, é bem provável que a fabricante compilou uma versão apenas 64 bits para esse dispositivo e por conta disso você não consegue rodar aplicações de 32 mesmo com seu processador fisicamente suportando isso. E nesses casos até é possível habilitar esse suporte a 32 bits, mas dependendo pode ser necessário root, pode ser necessário fazer algumas modificações no sistema e dependendo do aparelho pode até ser necessário a instalação de uma custom ROM, de uma ROM alternativa que traga o suporte para rodar, né, aplicação de 32 bits nesse caso. Uma dúvida que muitos podem ter é se é possível rodar aplicações, binários e outras coisas 32 bits numa versão do Android apenas 64 bits. Por padrões não é possível, no mínimo não até o momento, mas existem algumas tecnologias que possibilitam isso. A mais popular é o Tango. É uma tecnologia aí que é um tradutor, né? É um tradutor de binários no runtime, creio eu. Eu não sei se o Tango suporta só Android, eu acho que suporta outras plataformas também. E é uma tecnologia que vem embutida em alguns aparelhos já nos dias de hoje. Se não me engano, alguns dispositivos da Xiaomi, vendidos no mercado chinês, já trazem suporte ao Tango. Eu não sei se já tem suporte em alguns dispositivos do mercado global, tem que ver. Eu também vi alguns dispositivos da OnePlus trazendo o Tango. E o Tango é basicamente uma implementação que a fabricante coloca no sistema. E é uma implementação que o usuário nem percebe
o usuário vai ser capaz de instalar aplicações 32 bits numa versão do Android apenas ST4 e a aplicação vai só rodar. Na maioria das vezes, né, deve rodar sem que o usuário tenha que fazer alguma coisa e funcionar como se fosse uma versão do Android que já tinha suporte a 32 bits, mas é tudo rodando por essa tecnologia do Tango. Só que é uma tecnologia que tem que ser implementada pela fabricante, não é algo que o usuário pode ir lá e baixar por conta própria, é algo que é embutido no sistema. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Coloque nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham aí de uma versão do Android apenas ST4 bits, uma compilação do Android apenas ST4 bits. Deixem as suas opiniões, vamos discutir sobre esse assunto. Fiquem livres para comentar. Deixem um like e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos manual de Android, então se inscreva para não perder. E é isso, bye bye.